Fala, adoradores de coisa de nicho que ninguém dá a mínima. Estou aqui novamente para ter aquela conversa com o público que tem paciência de assistir esse canal, respondendo algumas perguntas e alguns comentários. Então vamos jogar as cartinhas pro alto para ver que tipo de pergunta cabeluda eu vou ter que responder. Começando com o João Vitor, que veio com um velho questionamento: Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super? Cara, na sinceridade, nenhum dos dois. Pra mim, o Dragon Ball clássico é infinitamente superior aos dois e pretendo em breve fazer um vídeo sobre isso. E fico extremamente puto com esses otaquistas que praticamente ignoram a série clássica. Basicamente, começaram a assistir o negócio pela metade e se acham o máximo por isso. E não satisfeitos, ainda saem cagando pela boca por aí com essas frases dodóis do tipo: ai, Goku sola. Isso quando não saem falando que DBZ é o pai dos animes. Imagina, os caras sequer conhecem e valorizam Dr. Slump, que é uma das obras mais importantes de Akira Toriyama, que inclusive veio antes de Dragon Ball. E ainda postam foto do Go Nagai pensando ser o Toriyama. Se DBZ é o pai dos animes, queria saber então como classificar obras do Osamu Tezuka, Shotaro Shinomori, do próprio Go Nagai, títulos influentes como Hokuto no Ken, Kinnikuman, Ashita no Joe, Gundam, Doraemon e tantos outros. E agora o Biblioteca Kaiju pergunta: você sempre critica produções hollywoodianas modernas desses últimos 15 anos, mas existem exceções? Existe algum filme hollywoodiano de 2008 pra cá que você gosta ou odeia todos? Cara, na real, eu acho que nos anos 2000 em si já foi ficando cada vez mais difícil achar algum filme americano que eu realmente gostasse sem garimpar bastante. Claro que sempre vou encontrar uma coisa ou outra que acaba me divertindo, mas um filme que realmente me marcasse, que me trouxesse aquela experiência de caralho, que filmaço, foi se tornando cada vez mais raro. Enquanto pelo menos nos anos 50 ao começo dos 90, tem filmes hollywoodianos a rodo que me trazem uma experiência marcante, dificilmente algum filme americano atual consegue entregar 20% do que sinto quando assisto coisas como Ben-Hur, Alien, Exterminador do Futuro, Spartacus, O Homem que Sabia de Menos, O Bebê de Rosemary, O Professor Aloprado de Jerry Lewis e tantos outros. Mas sempre tem coisa ou outra que acabo gostando, como por exemplo, os primeiros filmes de O Hobbit, mas o último foi um cocô. Achei bacana o Doutor Sono, Telefone Preto, e pasmem vocês, eu que vivo criticando esses filminhos de heróis, eu gostei do último Guardiões das Galáxias. Acho que foi o único desses filmes de herói que realmente eu gostei, que me entregou mais do que mera distração passageira. Agora o Broken Thales pergunta: Dan, você está pensando em voltar com a Shocker Project um dia? Para contextualizar, preciso explicar o que era a Shocker Project. Basicamente era uma sala de exibição que funcionava todo sábado em uma escolinha lá no centro de Carapicuíba. Exibíamos séries completas de tokusatsu e animes. 2 episódios de cada série todo sábado até o final. Aí cada programação exibíamos 5 séries divididas por subgêneros. Tinha o bloco anime, o bloco Kyodai Hero, o bloco Other Hero, o bloco Sentai e assim por diante. Então era basicamente uns 10 episódios por sábado, começávamos lá para as 13 horas e acabava quase às 20. Mas era praticamente a nossa casinha da árvore, né? O local que nos encontrávamos, botávamos a conversa em dia, assistíamos tokusatsu e tudo mais. Mas sobre voltar, apesar de eu ser o cara responsável por aqueles memes crinjolas lá na página do Facebook, eu não sou o dono do projeto. Sou apenas um dos caras que ajudou a fundar a Shocker Project. O idealizador de fato é o Gomes, que por ser funcionário público da área da educação, ele conseguiu descolar o espaço, a diretora liberou que ele abrisse a escolinha aos sábados para a comunidade. O que aconteceu é que o prefeito da cidade requisitou o terreno lá e assim já era. E um tempo depois eu mudei para Mogi das Cruzes e acabei abrindo esse canal fanfarrão. Eu não reclamo dos momentos que passamos nos anos de Shocker Project, mas aprendemos a lição que por mais que fosse algo gratuito, o público em geral está pouco disposto a tirar a bunda do sofá e sair um pouco de casa, a não ser que seja para algum evento badalado
ou promovido por algum famosinho, né? A maioria do pessoal que frequentava era da nossa turma mesmo. Eu não reclamo, afinal ali acabou se tornando o nosso espaço para trocar ideia, comer um pastelzinho e tal, mas o intuito era tentar apresentar para o público as séries de Tokusatsu, exibir animes que não são os mais badaladinhos entre otacada e tentar trazer um espaço e valorização maior para essas obras. Mas se na época já era difícil o pessoal aparecer, imagina agora que o pessoal prefere até ficar assistindo anime no Discord do que ter uma interação na vida real, né? E agora é o Vitor Hugo reclamando que no meu vídeo do dossiê da Tokunet eu disse que Power Rangers não é Tokusatsu, mas ele disse que é sim, que por mais que os atores e a produção seja americana, as armas e a fórmula são de origem japonesa, e que eles mantêm a essência dos Super Sentais. E que Power Rangers tem sua importância, e que se não fosse por eles, ninguém iria atrás de conhecer o Super Sentai. Tá, vamos lá. Se levar em conta o significado do termo Tokusatsu, que é a junção das palavras Tokushu, Koka, Satsui, que pode ser traduzido como filmagem com técnicas especiais, se referindo, obviamente, no foco em efeitos especiais. Logo, a grosso modo, poderia classificar como Tokusatsu absolutamente qualquer produção filmada, ou seja, não animada, que exijam muitos efeitos especiais. Eu sei que no Japão muitos chamam de Tokusatsu absolutamente qualquer produção que encaixe nessa definição básica. Aí entra na mesma conversinha do anime não é desenho. Óbvio que anime é uma animação como qualquer outra, portanto é sim desenho. E no Japão chama absolutamente qualquer animação de anime. Mas quando no nosso contexto falamos sobre animes, é óbvio que não estamos falando de A Vaca e o Frango, Looney Tunes, Simpsons e companhia. Usamos o termo para especificar a escola japonesa de animação, que por mais vasta que seja, ela possui características bem particulares, seja estéticos, narrativos, técnicos, conceituais e por aí vai. Então sim, quando me refiro a Tokusatsu, estou especificando um gênero de produção japonesa que segue determinados conceitos. E obviamente, quando eu falo de Tokusatsu, não estou incluindo Power Rangers. Afinal, a minha geração que cresceu assistindo diversas séries do gênero e apenas ouvia as pessoas se referindo a elas como filminhos de japonês, finalmente aprendeu uma palavra para especificar tais produções: o termo Tokusatsu. E na moralzinha, pra mim não faz sentido nenhum a galera ter aprendido o termo Tokusatsu pra falar do Jaspion, Jiraiya, Ultraman, Godzilla, os Sentais e tudo mais, pra agora ter que ficar falando ai, Tokusatsu japonês. Acho isso uma puta redundância sem sentido. Nós sequer tínhamos uma nomenclatura para especificar um estilo de produção no qual gostávamos. E agora que aprendemos o nome, ainda assim querem que falem Tokusatsu japonês. Só para deixar claro que não estamos falando de Power Rangers. Sinceramente, essa conversa de se Power Rangers é Tokusatsu ou não, no fim acaba sendo bem subjetivo e interpretativo. Por isso eu nunca fui encher o saco ou querer corrigir quem defende tal ideia. Mas na minha interpretação, Power Rangers não é Tokusatsu e não adianta espernear ou me mandar milhões de textos de blogueirinhos ou videozinhos no YouTube dizendo o contrário. Acho que o pessoal enxerga o Tokusatsu de forma muito rasa. Parece que na ótica do pessoal, o que define o Tokusatsu é meramente sua estética. Tokusatsu é muito mais que apenas monstros de borracha, heróis com roupas coloridas ou com cara de mosquito. Tokusatsu envolve toda uma mescla de influências culturais, como o teatro kabuki. Muito do trabalho do Switch Actor são baseados no teatro No. Aliás, o próprio Shite, que é o protagonista mascarado do teatro No, cuja toda a sua atuação é baseada na linguagem corporal. E tudo isso faz parte do Tokusatsu, onde o herói transformado, no qual você não enxerga o rosto, transmite as mais diversas emoções através do seu corpo. Ao contrário da atuação americana, que é baseada no rosto. Por isso, em todos esses filminhos da Marvel, tem toda essa coisa dos heróis ficarem direto sem as máscaras, mostrar a cara lá do Homem de Ferro por baixo da armadura. E claro, que isso envolve o ego inflado dos atores também, né? Além da narrativa em si ter grande influência do teatro de fantoches e até do Kamishibai.
Aliás, o Thiago do arquivo Showa Rider comenta que tem até filmes de guerra da Toho e da Daiei que carrega essa vibe e tais elementos culturais, se tornando assim bem tokusatsu, mesmo não tendo as características no qual os leigos associam com o gênero. Acho muita futilidade essa mentalidade de achar que tokusatsu se limita a ter monstros, heróis e robôs e coisa do tipo. Se pesquisar a fundo, produção tokusatsu existe pelo menos desde os anos 20. É algo intrinsecamente ligado com a forma japonesa de contar história, contendo até muito do shintoísmo ou até mesmo animismo. Animismo é o conceito filosófico em que toda entidade não humana, como plantas, rochas e objetos inanimados, possuem uma essência espiritual. Pode ver que nos tokusatsu, a Cyclone de Kamen Rider, o Dylion e os mechas em geral, a Roly Vulcan dos Flashmans, o Gabion de Gyaban, são personagens e não mero objetos. Elas possuem seus momentos de agir dentro da narrativa, possuem sua música tema, e os heróis até criam um sentimento de companheirismo com elas. Enquanto o Batmóvel é apenas um carro e o Batirangue é apenas um bumerangue. Então pra mim é de cair o cu da bunda ver gente que ignora todas essas questões culturais e acha que um americano tentando imitar um pouco da estética japonesa esteja produzindo tokusatsu. Dizer que Power Ranger representa a essência do Sentai é uma piada. Não passa de uma mera regurgitação fruto da ótica de uma outra cultura que não compreende os conceitos e influências culturais do material base. Como o René disse lá no podcast do Tokuflix que participei, Power Rangers não é tokusatsu, ele é a negação do tokusatsu. O René é mais velho do que eu, e pra ele, quando estreou o primeiro Power Ranger na TV, já era nítida a palhaçada que estavam fazendo, que era meramente recortes de alguma série japonesa pra criar um Frankenstein que se adeque aos padrõezinhos que agradem americanos que tem um Big Mac no lugar do cérebro. Power Rangers é fruto de todo egocentrismo e xenofobia americana. Afinal, estamos falando de um povo que tem a necessidade quase que adolescente em colocar absolutamente tudo em sua zona de conforto. O que esperar de um povo que não tem a capacidade de ler legendas? Que nos anos 80 mudaram as artes de um monte de jogos japoneses para personagens com braços musculosos à mostra. Ou então mudou o onigiri do Alex Kidd para um hambúrguer. Que mudaram o anime Tokyo Mew Mew como se tudo ocorresse nos Estados Unidos. Afinal, é realmente muito ofensivo ter contato com culturas diferentes. Como assim assistir algo que os lembre que eles não são a única cultura existente e que o universo não gira ao redor de seus umbigos? Como assim assistir algo em que os alienígenas estão atacando o Japão e não New York ou sei lá, Massachusetts? Como assistir um bando de japonês salvando o mundo? Pois é, eles poderiam apenas exibir as séries japonesas dubladas, mas não, né? E lembrando que eles queriam exibir Godzilla de 1984, mas em uma versão completamente debochada, tirando o sarro do filme, transformando em uma comédia pastelona. Praticamente algo similar que fizeram para criar Kung Po, um filme americano que usa cenas de um filme de Hong Kong dos anos 70, com cenas gravadas adicionadas por cima em uma edição. E se for ver, Power Rangers é basicamente isso. A diferença é que Power Rangers tenta se levar a sério. E essa conversinha de que sem Power Rangers ninguém conheceria Super Sentai ou Tokusatsu é a coisa mais sem sentido possível. Minha geração assistiu Tokusatsu pra caralho. Graças ao boom causado em 88 na Rede Manchete, quase toda emissora quis exibir uma série do tipo. E não é exagero nenhum dizer que nesse período Jaspion, Jiraiya e companhia eram mais relevantes que Super-Homem e Batman. Antes da minha geração, o pessoal assistia National Kid, Ultraman, Ultra Seven, Robô Gigante. Muitos países da América Latina também tiveram contato com Tokusatsu. Países da Europa como a França, por exemplo, onde eles são loucos por Gyaban e Bioman. Além de diversos países da Ásia, onde o gênero sempre foi forte. Até os Estados Unidos, no qual eles são mais fechados para produções estrangeiras, ainda assim eles tinham um nicho que conheceu Tokusatsu graças a Godzilla, Ultraman, Robô Gigante. Ninguém, absolutamente ninguém precisou de pau no Ranger para conhecer Tokusatsu. Se você conheceu Tokusatsu através dos Power Rangers, não foram eles que te apresentaram o gênero, e sim a internet.
Simples assim. Power Ranger foi a barreira cultural imposta por engravatados alheia à nossa vontade. Sem Power Rangers, você teria conhecido o Tokusatsu através das séries originais de forma direta. Mas não, criar essa barreira, fruto de colonialismo cultural. Porque sim, os americanos há muitas décadas usam sua indústria de entretenimento como propaganda de suas ideologias e estilo de vida. E souberam fazer isso muito bem. Ou você nunca ouviu o termo American Way of Life? Não é à toa que hoje é cheio de colonizado aí que adora lamber saco de americano, ficar usando palavrinha em inglês pra um monte de coisa. E isso é socialmente aceito, enquanto curtir cultura oriental é algo ridicularizado e costumam rotular de weebo. Tá, eu sei que o taquista pede pra ser zoado, mas a verdade é que existe sim um preconceito enorme com cultura oriental. Então aí com Power Rangers surgiu essa barreira cultural. Pra quem investir nessa série japa aqui se tem essa versão americana? E caralho, mano, eu assisto Tokusatsu exatamente por ser japonês. Me encantei desde pivete exatamente por ser bem diferente do estilo das produções ocidentais. Pra agora vir um bando de Zé Ruela defendendo que é lindo padronizar tais produções pra se encaixar na ótica ocidental? Power Ranger não serviu para apresentar Tokusatsu pro mundo. Aliás, essa visão é completamente imbecil. Onde já se viu algo ter que deixar de ser o que é, se travestir de outra coisa para ser reconhecido? Isso é o completo oposto de visibilidade. O que Power Rangers fez foi o desserviço de criar esse exército de otários que até hoje, ao ver qualquer coisa relacionada a Tokusatsu, falam cópia de Power Rangers. E por mais que você explique, ainda ele vai insistir. Porque afinal, o que é o Japão na fila do pão, né? Desde quando o glorioso Estados Unidos da América precisou se basear em alguma coisa feito por algum olho puxado, né? E antes que venham falar que estou exagerando, lembre-se que tem um monte de brasileiro que defende que os americanos que inventaram o avião. Sim, são um bando de vira-lata colonizados que sofreram lavagem cerebral. Estamos lá em um evento de anime assistindo Ultraman e sempre aparece algum otário pra chamar de Power Ranger japonês. Sério, nem precisa ser Sentai. Ou se deparar com algum desses vídeos merdas sobre nostalgia ou curiosidades nerds que todo mundo já sabe, falando merdas como: ai, sabia que Power Rangers é inspirado em uma série genérica japonesa? Incrível, a série original que teve o trabalho de criar tudo é genérica simplesmente por ser japonesa. Agora, pau no Ranger que apenas pega o produto pronto e caga em cima, é super inovador. E na moral, ver o Tokusatsu, que é uma expressão que se você analisar já tem uns 100 anos de legado, que sempre foi sinônimo de Japão, que carrega toda uma gama de simbologias e elementos culturais diversos, para hoje ser apenas rotulado como Power Ranger japonês. Ou ver um bando de idiota chamando de Megazord todo robô gigante que vê. Isso tá muito longe de ser algo que respeita a sua essência ou que de alguma forma ajuda a divulgar o gênero para o mundo. Power Rangers surgiu com o único objetivo de tomar o lugar das séries japonesas, a princípio nos Estados Unidos e depois no Ocidente. E isso só não aconteceu completamente graças à internet. E eu quero é que se foda essa cultura da substituição. Eu não tenho nenhum pingo de respeito e nem tenho obrigação de ter por essas versões americanizadas. Aí depois o cara falou que pra mim que nasceu nos anos 80 eu consumi as séries originais, mas pra quem nasceu nos anos 2000 e diante, claro que não vai consumir as séries japonesas, e sim Power Rangers, e aí depois sim vai atrás das séries originais. Pra começar, eu já expliquei isso, que se não existisse pau no Rangers, eles teriam acesso às séries japonesas como tiveram acesso a vários animes. E existem vários casos de pessoas que tinham preconceito com Tokusatsu, exatamente por acharem que é a mesma coisa que Power Rangers, mas passaram a gostar quando assistiram e viram que é diferente. Mas agora, se o indivíduo vai se recusar a consumir algo por ser japonês e só vai dar atenção caso aquilo esteja moldado para uma ótica estadunidense, acho que isso já responde a questão, né? O cara simplesmente não gosta de Tokusatsu. E acho mesmo que não se tem que fazer o mínimo esforço para agradar um público pau no cu desses. Ele que vai assistir produções americanas e pronto. Mas não. Aí o pessoal age como se fosse lindo cagar em cima de produção japonesa para que ela não pareça mais japonesa.
E aí usam palavras bonitinhas como ai, é adaptação, para se referir a essa prostituição cultural. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, essa é a minha visão sobre o assunto. E tô cagando se vão querer me cancelar por expressar tal opinião, me chamar de purista, xiita ou caralho a quatro. Se você quer gostar de Power Rangers, versões americanizadas, faça o que quiser, mas não venha me encher o saco achando que tem alguma obrigação de ter algum respeito por tal prática. Não sou obrigado a achar lindo ver algo que é especial pra mim, sendo tão banalizado. Desde que me conheço por gente aturando essa marginalização das produções orientais, pra agora ver todo o legado cultural dos tokusatsu se tornando meramente Power Ranger japonês. E agora sequer o tokusatsu tem direito de ter um lugar próprio de ser o que é. Ele tem que compartilhar seu espaço com seu xerox defeituoso. Mas a Toei diz que Power Ranger é tokusatsu, nhé, nhé, nhé. Imagina levar em consideração um conversinha de engravatado que vê absolutamente tudo como produto mercadológico e não como uma produção artística. Principalmente levar a sério as merdas que saem da boca do Shirakura. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos fãs de Tokusatsu ou fãs de Power Rangers. Afinal, engajamento por gente me xingando nos comentários não se faz sozinho, né? Até o próximo vídeo. Fui!